Salve Maria! Nós estamos aqui para fazer a live O Melhor Presente para as Crianças. Eu vou só adicionar a Laura, que vai participar com a gente hoje nessa live super especial. Deixa eu achar aqui, peraí. Vou adicionar a Laura para chegando. Salve Maria! Oi, Raquel, Olá, tudo bem? graças a Deus. E você, Laura, como Tudo está? bem, graças a Deus. Estão conseguindo me ver bem? Sim, Ah, estamos então te tá vendo bom. e te ouvindo bem. Eu, Tá um pouco rouca, né, Laura? um pouco. Sim, é que teve uma gripe muito forte esses dias e me pegou, me deixou rouca. É, aqui também, o pessoal, a maioria do pessoal aqui tá tudo com gripe também. Eu ainda tô escapando, mas pode ser que daqui a pouco já É, pegue também, é né? É. verdade. É. Lá, A minha câmera Laura, mas frontal tá um pouquinho, às vezes ela dá uma travada, mas não tem problema, é só dar uma limpadinha, ela volta. tá bom. Laura, é uma alegria muito grande estar com você nessa tarde, viu? A gente esperou muito por esse momento, né, de poder estar aqui conversando. E o tema que a gente escolheu para a live de hoje, né, foi o melhor presente para as crianças. A gente Sim, já vai falar disso, mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria pedir para você se apresentar, porque pode ser que tenha alguns pais aqui que ainda não conheçam a senhora, né? Então, se a sim. senhora pudesse apresentar, por favor. Claro. Então, obrigada pelo convite, Raquel, do Instituto também, né? Nós temos as apostilas do Instituto, nós usamos as apostilas do Instituto desde quando a Jacinta tem 9. Quando ela tinha 3 anos, nós compramos a primeira apostila de CD. Então, nós aprendemos coisas incríveis, assim, aprendizados para a vida toda, assim, não só para as crianças, mas para nós também, como adultos, como família, né? Então, é uma honra estar aqui dividindo um pouco dessa tarde do nosso conhecimento sobre a educação das crianças, né? Então, me apresentando, eu me chamo Laura Padilha, eu sou mãe, esposa do Matheus, mãe de... Eu tive 9 gestações, são 9 bebês, né? Só que 4 eu ganhei para o céu, né? A gestação não avançou, um até já era um bebezinho de 5 meses, então já era grandinho. Esse eu sei que é um menino, né? E cinco crianças aqui. Então, eu tenho filhos, a Jacinta de 9, a Lúcia de 7, a Tereza de 5, o Francisco de 3 e a Maria José de 9 meses. Ela faz depois de amanhã, 9 meses. Então, eu sou enfermeira obstétrica. Muita gente me conhece porque o meu conteúdo é para gestantes, para mães, né? Então, eu comecei meu trabalho aqui trabalhando a preparação do parto para gestantes, né? Sem um viés ideológico que a gente tanto vê aí por aí. Mas aí com o tempo, Raquel, com as crianças vindo e eu mostrando um pouco da minha rotina como uma enfermeira obstétrica, acabou que meu Instagram foi para outros lados, então hoje eu coloco muito da minha vida, nós moramos no campo, né? Então eu compartilho da nossa rotina, da rotina dos estudos com as crianças, falo também de parto, né? Falo da minha fé também, que é algo muito importante, que né, é tudo mais de mais importante a minha fé. Então, não falo só de parto agora, né? Então, aqui, meu trabalho no Instagram é esse, né? De Uhum. falar, ajudar as famílias de várias formas, né? Com certeza, Laura. E a gente que sempre acompanha, né, seu conteúdo, a gente aprende muito. E eu vejo que as mães são muito sedentas, né, de como estar ali no dia a dia, de como seguir a Sim, rotina, o que é mais importante, no que gastar o tempo, o que é possível relevar, né? Então, por isso que a gente também quis que você estivesse conosco, sim, para as mães poderem ouvir outras mães que na prática estão aí todos os dias ensinando, educando e se é, esforçando para que os filhos alcancem a santidade, né? com certeza. E nesse sentido, né, Laura, que a gente escolheu o nome dessa live, que é o melhor presente para as crianças. Sim, Porque amanhã é considerado o Dia das Crianças, a gente sabe que não é feriado por isso, né? sim, O feriado do dia 12 de outubro é por causa de ser considerado o dia em que os 3 pescadores encontraram Nossa Senhora, né? Mas muitas famílias, as crianças sempre ouvem, Dia das Crianças, Dia das Crianças, e a gente fica pensando nisso, né?
Tudo bem, é uma data que também nós podemos comemorar, sim, Dia das Crianças. Claro que não podemos perder de vista o mais importante, que é o feriado por conta de Nossa Senhora, né? Sim. Mas a gente, como pais, né, qual é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos? Porque, né, Laura, muitos pais pensam que vão estar dando o melhor presente para os filhos, pegando aquele, conseguindo aquele brinquedo que a criança tanto quer, escolhendo uma roupa que às vezes é mais cara até do que o que a família tem condição de pagar. Então a gente vê assim, os pais hoje em dia, por causa desse mundo, dessa bagunça, dessa desordem, dessa falta de compreensão da nossa missão como família, os pais também podem se perder um pouco neste momento de educar. Então eu queria pedir para você falar um pouco, né? Se a gente for como cristãos, católicos, pais verdadeiros que entendem sua missão, qual é o melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos? Isso. Eu acredito, assim, Raquel, que o melhor presente pode ser até meio clichê, né? Que até as propagandas falam muito agora. O melhor presente é a presença. Mas não é somente estar ali, né? Eu vejo, assim, que à medida que os filhos chegam, nos é cobrado, assim, uma via de maturidade muito, muito, assim, forte. Então, assim, nós podemos ensinar muitas coisas para os nossos filhos, falar, contar histórias, mas os filhos, eles aprendem com o exemplo. Eu acho tão incrível quando uma semana eu estou um pouco mais assim irritada por algumas questões, o tom de voz que eu começo a falar com as crianças, elas começam a repetir e elas começam a fazer isso com os irmãos. E aí é quando eu Exato. vejo, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Então, essa relação, né, dos pais com as crianças é uma relação de muito aprendizado. Nós que ensinamos as crianças, né, valores, virtudes, os mandamentos da igreja, os conteúdos formais, português, matemática, né, mas o catecismo, né, mas nós também, de certa forma, aprendemos, porque nós precisamos ser espelhos para os nossos filhos. Então, não é só estar ali de presença, estar ali do lado, e vou ficar aqui, daí eu vou ligar uma TV. Eu tô assim, não trabalho, mas eu tô aqui com o meu filho, né? Não, é ser uma presença valorosa. Então, ser aquela pessoa em que o filho vai falar assim, eu me espelho na minha mãe, eu me espelho no meu pai. As meninas, me espelho nas virtudes femininas da minha mãe. A minha mãe, ela cozinha bem, minha mãe, ela serve a todos, a minha mãe, ela é dócil, né? O meu pai, os meninos se espelharem no pai, nas qualidades masculinas, que é tão perdidas, né? Hoje em dia. Então, o homem faz serviços que a mulher muitas vezes não faz, né? Por uma questão de força física mesmo, né? Então, aqui a gente tem muito, muito ordenado isso, sabe? Então, o que as meninas tendem a aprender com a mãe, o que os meninos, né, que no caso é São Francisco, tem a aprender com o pai. Então, não é só uma presença. Eu acho que o melhor presente é nós sermos bons pais, para que eles possam aprender de nós as virtudes, né? Laura, então quer dizer, talvez alguém pense, então quer dizer que você é uma santa e seu marido é um santo, e que daí tudo, né, tudo emana disso, negativo, Lindo. né? Negativo. É assim, o filho ele precisa ver que nós estamos em busca das virtudes e que nem sempre nós vamos conseguir chegar nesse Uhum, nível. Então o filho vai ver nós rezando diariamente, os filhos verão nós irmos à missa, frequentando os sacramentos, a confissão, né? Os filhos uhum, verão também, muitas vezes isso acontece, nós pedimos desculpa entre nós, marido e exato. mulher, né? Nós com as crianças, olha, me excedi, né? Uhum, Então, gente, a família a igreja fala isso, né? Na família nós vivemos ali a primeira igreja, os filhos vão aprender uhum, conosco, né? exato. Não só os mandamentos, mas a vida cristã, o filho vai aprender em Exatamente. casa. Então, esse é o melhor presente. Mais do que ensinar português, matemática, etiqueta, sei lá, como cortar, matar um boi para comer, né? O filho ele vai aprender a fé. O Papa fala, né, que a fé na casa, nos lares, a fé se mistura com o leite materno. Uhum, Então é isso.
é na casa que vão se ensinar as virtudes, os mandamentos, a amar a nosso Senhor Jesus Cristo. É em casa. Então, para mim, esse é o Exatamente. melhor presente. Com certeza, né, Laura? Como você está dizendo, os nossos filhos, a gente precisa saber que nós, como famílias, nós temos essa missão. Não é só pôr os filhos no mundo, Sim. né? Nós precisamos educá-los para que eles alcancem a vida eterna, a santidade, para que as almas deles alcancem a contemplação de Deus, né? E, como a Laura disse, né, esse exemplo. Não tem como a gente querer que os nossos filhos sigam um caminho se a gente segue um outro caminho, que eles ajam de um modo se a gente age de um outro modo. É muito interessante que eu também observo exatamente isso em casa. E é assim, quando a gente vê, olha, alguma coisa, a gente não está gostando de um comportamento, a gente não está gostando do modo como os filhos estão se portando. A primeira coisa que a gente olha é, olha, mas ele está fazendo o que eu muitas vezes faço, Sim. né? Então, a importância realmente, como você disse, né, Laura, da gente se formar. E pensando nisso, Laura, nessa questão, né, dos nossos filhos, dessa busca de eternidade, nós aqui, a maioria dos os pais, a maioria que nos acompanham, são, na verdade, as mães, né? Então, eu queria pedir para você contar um pouquinho, né, de como que uma mãe, ela pode ordenar o seu dia para que ela consiga cumprir a sua missão. E assim conseguir ter a paciência, a delicadeza, a docilidade, a ordem que é necessária para que ela seja esse coração realmente do lar, né? A gente sabe que o pai, ele é mais feito para o exterior, né? Para o ambiente exterior, para o trabalho, para o serviço. E a mãe, ela é feita para casa, né? Tanto que o matrimônio é porque é matrimunus, né? O dever ali da mulher, da esposa. Então, assim, a gente vê bastante isso no seu dia a dia, né, Laura? A gente que te acompanha. Se você puder contar um pouco para as mães como ordenar o lar com essas funções maternas, né? Sim, isso que você falou, acho que sobretudo é entender que a mulher é o coração do lar. A minha mãe dizia isso para mim, Raquel. A minha mãe não era católica. Minha mãe foi batizada, né? Depois ela não foi criada com os pais, ela foi doada, né? Então, assim, ela fez os sacramentos, assim, porque naquela época, né? Graça de Deus, quase todo mundo era católico. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, ela não foi mais para a igreja católica, inclusive a minha conversão foi mais tarde, foi bem depois, né? Foi com 15 anos. Mas a minha mãe, ela tinha uma moral muito bem formada, sabe? E ela dizia isso para mim, que a mulher, ela, é assim, ela manda na casa. O que quer dizer ela manda? É que a mulher dá o tom. A Uhum. mulher dá o tom. Então, às vezes alguém fala assim, e eu que vim de uma educação muito, né, moderna, feminista e tudo mais, né? Durante um tempo eu falava, mas por que que eu tenho que começar a colocar ordem na minha casa? Por que que meu marido não coloca ordem na casa, né? Por que que tem que ser eu? E eu aprendi uma coisa, e isso serve para as mães, né, que estão aqui. A gente sempre quer jogar a culpa, né, ou o primeiro passo no colo do marido, tipo, ele que tem que fazer. Mas imagine que o teu lar tá pegando fogo. E você, mãe, é a primeira que viu fogo. Você não vai, peraí, só um pouquinho, eu vou chamar meu marido. Não, você vai apagar primeiro. Depois você vai pedir ajuda, né? Então é a mesma coisa. Muitas mães olham para os lares e falam assim: meu lar está totalmente desordenado. Mas será que tem que começar por mim? Ah, vou deixar para o meu marido. Não, comece por você, porque é você que está vendo o fogo. É você que está vendo as crianças tendo ações que você não concorda, né? Tendo atitudes que você não concorda. É você que está vendo o matrimônio indo pelo ralo, né? Então, primeiro a gente tem que ter essa responsabilidade, entender que nós damos o tom para casa, né? Tudo começa a partir de nós damos o primeiro passo. E não há, mas isso é muito sacrifício, é muito sacrifício, eu acho que não vai dar, né? Na verdade, a gente tem que, nesse momento, nos unir ao Senhor, né? E contemplar esse mistério de que quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós nos sacrificamos, mais nos assemelhamos a Cristo. E isso é uma grande alegria, né? Uhum.
uma grande alegria. Só a mulher tem essa, essa particularidade, né, de ter um sacrifício escondido, assim como o sacrifício de Cristo, né, um sacrifício, sabe, sem, como o da ovelha, né, como o do cordeiro, né, um sacrifício quietinho, né. Enfim, então acho que o primeiro ponto é esse, Raquel, né, para termos um lar ordenado, é entendermos que nós damos o tom. Entendendo que nós damos o tom, nós temos que eleger algumas prioridades no nosso cotidiano. E no nosso cotidiano nós vemos um monte de coisas, nós temos muitos estímulos, Muito. muitas distrações. Uhum. A rede social é Muitos uma delas. afazeres, né? Sim. Uhum. Então, assim, estabelecer prioridades, porque todo mundo tem 24 horas no dia. Então, assim, muita gente pergunta, nossa, você faz tantas coisas. É porque, vou dar um exemplo simples. Eu uso a minha rede social para produzir conteúdo. Eu não consumo conteúdo de internet. Ou você pode colocar, nossa, às vezes eu consumo porque eu tenho que pesquisar, mas é um momento à noite, 15 minutinhos, eu vou lá, vejo o que eu tenho que ver, salvar o que eu tenho que salvar e Uhum. pronto. Eu não fico o dia Uhum. inteiro no celular. Ou eu gravo, como eu sou produtora de conteúdo, eu gravo algumas coisas e tem um momento de eu ir lá e subir aquele conteúdo. Então, Uhum. eu falo, será que realmente nós não temos tempo? Ou será que a gente Uhum. está desperdiçando tempo com outras coisas? Mas enfim, vamos lá, vamos colocar a ordem. A primeira coisa do nosso dia tem que ser Deus, a primeira prioridade. Se a gente não tiver Deus no nosso cotidiano, tudo fica bagunçado. Exatamente. Então, isso está na parte prática, por exemplo, acordamos, sinal da cruz, orações pessoais, né? Uhum. E para depois começar a lida, né? E Exatamente. essa lida, Pedir as como graças, né, para esse pedir as dia. graças, pedir as graças, Uhum. justamente, né? E aí depois tem, né, os afazeres, o cotidiano. E como que é esse cotidiano? Na hora que tem muita coisa, tenho roupa, tenho louça, eu também tenho bastante louça e roupa. Aqui em casa somos 7, né? Quando não tem pedreiro, que nem hoje, que somos 9, daí mais o pedreiro, né? Então, assim, é muito a fazer. Então, depois de Deus, tem o nosso marido, tem a família, né? Então, na família tem duas prioridades. Primeiro, marido. Nossa, primeiro marido que os filhos. Sim, primeiro marido que os filhos. Porque os filhos, sobretudo, eles precisam de segurança. É o melhor presente para os filhos, né? O filho, ele não tem aquela coisa, mas eu tenho que dar um monte de coisa, um monte de presente para meu filho para ele me amar, né? Na verdade, você não precisa dar presente para o filho e você nem precisa do reconhecimento dele. Se você muitas vezes ser um pouco colocar limite para o seu filho, ele falar assim: "Eu não gosto, eu gosto mais da vovó que dá balinha para mim do que da minha mãe". Não ligo. Se eu receber um comentário com esse, eu vou até ficar alegre. Porque a avó sim, a avó dá balinha, Uhum. mas a mãe tem que dar a ordem. Eu sei que daqui a alguns anos o meu filho vai agradecer: "Mãe, obrigado por não deixar tudo aberto para mim, para eu fazer o que eu bem entendi", né? Uhum. Então, o filho, ele não precisa necessariamente esse amor, essa aquela coisa, presentes, carinho, aceitação o tempo todo. O filho, ele precisa de segurança. E a Uhum. segurança vem do pai e da mãe. Tem uma história que é bem legal. Quando nós mudamos para cá, tem 5 meses que nós mudamos aqui para a roça. E aí, imagina aquele caos de mudança, né? Nós estávamos mudando e nós colocamos toda a mudança dentro de um caminhão e viemos com as galinhas e as criações, que eram só aves, dentro da carretinha. E a gente só conseguiu sair da casa à noite. Então tava uma sensação meio ruim, assim, sabe? Meio, meu Deus, vamos sair da nossa casa e vamos para outra casa, no meio do mato, à noite, né? E o Matheus, meu esposo, perguntou para as crianças: e aí, meninas, pessoal, o que vocês estão sentindo? Cada um fala, né, o que vocês estão sentindo de fazer essa mudança. E a Jacinta, minha mais velha, falou assim: papai, eu me sinto bem, eu me sinto segura, porque o Senhor está aqui com a gente. Eu falei: meu Deus, que legal, porque é Uhum. isso que as crianças Uhum. precisam. Saber que tem um lar seguro, que os pais se amam, que os pais têm a Deus, que elas têm a igreja. Pronto, Uhum. isso tá perfeito, né? Uhum. Então, e aí isso vem da relação do marido e da mulher. O marido e a mulher têm a prioridade, né? Então, Uhum. depois,
né? E as crianças já sabem, primeiro é o papai, a mamãe faz comida pro papai, é tudo assim, né? E eles também servem, é uma coisa muito Uhum, bonita, assim. Depois vem os filhos, né? É, e depois vem as outras coisas. Então, por uhum, exemplo, Laura, e a roupa? Poxa, você lava roupa? Roupa é para servir as pessoas, né? uhum, É, né? Para nos vestir, né? É, além de não ficarmos despidos, mas, por exemplo, para oferecer um calor, né? No caso, é isso que eu queria achar. uhum. Oferecer um calor, um conforto, né? A Isso. alimentação, a comida para alimentar, né? Uhum, Para que nós possamos conseguir trabalhar, para que nós possamos para que nós tenhamos energia para rezar, para o nosso cotidiano, né? Então, todas as coisas, as atividades que fazemos no nosso cotidiano são para pessoas. Mas se uhum, nós não tivermos a primazia, né, de Deus na nossa vida, isso também fica as pessoas pelas pessoas, e isso acaba sendo frustrante. Mas quando uhum. você faz para Deus, tudo tem um sentido sobrenatural, né? Exatamente. Enfim, E é justamente compreender isso, né, Laura? Que a gente faz para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos para o marido, né, de cada um de nós, por amor a Deus e porque sabemos que essa é nossa missão, que nós precisamos servir, que nós precisamos amar, que nós precisamos educar, né? E nesse sentido também da ordem, Laura, eu vejo assim, muitas vezes as mães não conseguem seguir uma tá. rotina, né? Esse é um tema assim muito recorrente nos atendimentos que a gente tem dos pais. Olha, não consigo seguir a rotina, não consigo seguir a rotina. E a gente sabe que a rotina, ela é também essa segurança para as crianças. Por É, quê? Uma criança que todos os dias acorda e não sabe o que vai acontecer, o que eu vou fazer hoje? O que é agora? É café da manhã? Ou eu vou para o sofá? Ou eu vou fazer tal coisa? calma. E tudo isso a gente sabe que gera um caos, uma ociosidade e até uma ansiedade. A gente sabe que a ansiedade que hoje muitas crianças têm é por causa dessa falta de condução do lar ali, dessa falta realmente de rotina. A criança, ela por si só não tem essa ordem. A ordem somos nós que temos que estabelecer, né? Uhum. E colocar para as crianças seguirem, né? Então, assim, Laura, você tem bastante experiência com isso porque vive no lar, né? Como que a gente pode fazer para estabelecer um dia a dia que traga essa segurança, essa estabilidade, mas que também não seja uma coisa assim paranoica do tipo, se eu sair da rotina, eu já fico super nervosa, né? Como que a mãe pode fazer para ter esse equilíbrio de preparar uma rotina adequada para o que é necessário para os filhos, para o marido, para ela mesma, e ao mesmo tempo ter a maleabilidade de aceitar as mudanças e os desafios que tem de cada dia. Sim. Então, assim, o que que nós fizemos aqui, né? Isso desde a época da cidade, que eu também ficava bastante em casa, né? Aqui eu fico 100%, né? Mas lá eu ficava, sei lá, uns 80%, ia para a empresa algumas vezes à tarde. E isso estava também incluído na nossa rotina de casa. É importante termos os nortes da educação das crianças. Então, por exemplo, eu gosto muito da pedagogia de Dom Bosco, que fala das 5 tarefas que a criança é importante que ela realize no cotidiano. Então, as crianças precisam rezar, trabalhar, estudar, brincar e descansar. Essas 5 coisas. Então, eu organizei a nossa rotina diária a partir desses 5 elementos. Todo dia as crianças precisam fazer um pouco de cada coisa. Não dá para um dia ela, a não ser domingo, que é o dia de Uhum, descanso. Mas todos os outros dias não tem como ela pegar um dia só para brincar, ou só para uhum, trabalhar, ou só para estudar. Então, o cotidiano, nosso cotidiano tem um pouco de cada coisa. Então, eu sentei com meu marido. Sempre nós sentamos, né, e conversamos sobre o que nós estamos pensando para aquele ciclo. E isso é importante nós falarmos também, que a família ela é cíclica. Então, por exemplo, se eu estou esperando um bebê e eu sei que daqui a alguns meses eu tenho um puerpério, é diferente. É diferente de um cotidiano de uma mãe que não tá no puerpério. uhum, Então eu vejo que são ciclos, sabe? Mudança, uhum, ciclo, mudança de cidade, né? Não é uma coisa rígida, a gente precisa ser flexível nisso também, né? Eu falo uhum, que em casa que a gente tem que ser misericordioso, uhum, misericordioso uns com os outros e com a gente mesmo também.
Então, período de mudança até adaptação, então, enfim, né? Então, nós, a cada ciclo, eu e meu esposo, e é importante falarmos que, por mais que o marido trabalhe bastante, fique longe, traga ele, pelo menos, para o conhecimento sobre a educação dos filhos. Senta com ele, vamos pensar o que nós queremos para os nossos filhos. Eu sei, Raquel, muito bem o que eu quero para cada um dos meus filhos até o fim do ano, tanto de ensino formal quanto de virtudes. Eu e meu marido, nós sentamos e conversamos sobre a vida espiritual de cada um dos nossos filhos. Tá vendo fulano? Fulano tá com gastrimargia. Fulano tá comendo demais. Fulano não tá se comportando à mesa. Isso aqui a gente sabe que vai repercutir na vida espiritual. Fulano tá com muito ciúme. Nós conseguimos sentar e fazer isso, né? Então, nós sentamos e pensamos, bom, como que tá esse ciclo? Como é que é o nosso cotidiano? E aí nós fazemos, de verdade, um escrito digitado, assim, um cronograma. Então, a nossa família tem um cronograma, o horário que nós temos que acordar, né? Assim, cada um acorda a hora que quer, como que quer. Então, assim, tem o cronograma, depois tem o tempo para organizarmos o café. Aí as crianças já estão trabalhando, né? Então, nós rezamos, depois nós vamos trabalhar ali, tratar os bichos aqui no sítio, e aí organizar o café da manhã. Daí nós rezamos também para se alimentar. E aí nós comemos, depois arrumamos a, a cozinha e vamos para os estudos, né? Então, assim, tem todo um passo a passo. Todo mundo sabe que os dias comuns têm aquele passo a passo. Ai, Laura, mas teve um dia que nós fomos à missa muito tarde e dormimos uma meia hora a mais porque aconteceu alguma coisa, né? Não é porque acabou o dia porque não deu, aconteceu alguma coisa. Não. Nós continuamos, ajustamos, né? Então não é para ficar assim rígido, sabe? Nós temos até, Raquel, aqui em casa, um sininho. Então, quando nós começamos a próxima atividade, nós batemos o sininho. O Matheus falou assim: nossa, isso aqui é o nosso Carmelo. Nosso Carmelo tem os horários para cada coisa, né? E isso é muito bom. Como você disse, isso traz segurança para as crianças. A Jacinta, que é a minha melancólica, ela acorda, ela pergunta assim, mamãe, quando ela vê que nós vamos viajar, acontecer alguma coisa, ela fala, mãe, quais são os próximos passos? Como vai ser o próximo dia? Ela gosta isso traz estabilidade para a criança, né? Então tem assim, para as mães, né? Tem um cronograma, né? Que tem as principais atividades que você quer realizar com as crianças. Eu deixo tudo de prioritário pela manhã. Então, até, né, por isso que nós estamos fazendo a live aqui à tarde, né? Porque de manhã, se você vir aqui em casa, todo mundo trabalhando, estudando, o ritmo é mais frenético. À tarde nós vamos descansando um pouco mais, né? E isso é maravilhoso, porque isso garante uma boa noite de sono para as crianças, o horário para nós rezarmos, né? Quando dá 7 horas, as crianças estão dormindo, eu consigo ficar 1, 2 horas com o meu esposo, coisa que no dia a dia é criança, lida com criança, né? Então, assim, gente, ordenação no dia a dia, nas tarefas diárias, isso dá sabe, um respiro para nós, é uma forma de descansarmos também, né? Exatamente. E assim, né, Laura, eu também aqui, uma das minhas filhas é assim todo dia. Ela fala, mamãe, agora que eu acordei, a gente vai fazer isso, né? Agora a gente vai fazer aquilo, né? Se eu falo, olha, a gente hoje vai fazer diferente. Então me fala, porque a criança, dependendo do tipo do temperamento, justamente, a criança, ela precisa disso. Senão ela fica ansiosa, né? Ela quer saber, ela quer... E tem muitas crianças até que acabam desenvolvendo a ansiedade por essa falta de ordem. Né? Então é muito importante a gente estabelecer isso. E como você disse, né, Laura, não ter medo de mudar. Então, sentar, estabelecer, percebeu que alguma coisa não está certo, não foi bom, fez uma experiência, vai mudando, vai ajustando. O que não é bom é não ter este cronograma, não ter esta rotina, a criança estar perdida, ou mesmo essas mudanças serem muito frequentes, né? A criança precisa da estabilidade, da segurança. Isso garante um desenvolvimento emocional para a criança, né? Ela se sentir segura, ela perceber como que as coisas funcionam, ela não está a toda hora pensando, o que vai acontecer agora? O que será que eu vou fazer? Né? Ela tem a segurança de estar ali, de saber mais ou menos como que é todo dia, que horas que ela vai poder brincar. E isso até, né, Laura, é um facilitador para os estudos. Né? Falando um pouquinho agora também da questão da parte dos estudos das crianças, muitas mães
perguntam para nós, né? Nossa, mas assim, eu tenho muitos filhos, é muito difícil eu conseguir fazê-los estudar. Mas tem algumas coisas práticas do dia a dia que nos ajudam, né? Um exemplo pequeno, aquela criança que adora brincadeira e que só quer saber da hora de brincar. Se a gente dizer, depois que você estudar, você vai poder brincar, já é um jeito da criança entender. Agora ela vai estudar. Né? E assim, Laura, para as mães que têm muitos filhos, quais dicas que você pode dar aí da prática do dia a dia para facilitar este momento de estudo mesmo? Sim. Então, assim, é como a missa, né? As pessoas me perguntam sobre a missa também. Como é que faz para o filho se comportar na missa? Bom, para estudar, a criança tem que estar alimentada, a criança tem que estar limpa, né? Então, a gente quer, mas eu vou estudar aqui, né? Não, né? Tem que estar muito ordenado ali, as questões primárias. Não tem como eu, desculpa, tem como eu exigir da minha criança algo mais elevado, como a questão do intelecto, se a básica não tá ok. Então, primeiro eu vou deixar ela limpa, alimentada, e aí nós vamos ir para um lugar de ordem. Então, por exemplo, algo que ajuda bastante. As minhas crianças estudam todas juntas, e são crianças de idades diferentes, né? Então, nós viemos para cá e uma das prioridades é ter um lugar onde nós possamos fazer isso. Mas assim, ele por enquanto, ele tá só guardando os materiais. Então eu peguei um lugar provisório, porque eu sei que nem todo mundo tem um espaço para fazer, para estudar, né? Uhum. Quase ninguém tem isso. Então nós temos uma mesa e é bem legal, assim, porque aqui na roça a gente fica ao ar livre, isso é bem legal, assim, para as crianças, elas conseguem. Gostoso. A Jacinta amou. A Jacinta amou quando ela estudou o primeiro dia. Ela falou assim: ai, que delícia estudar no meio da natureza, né? Isso deixou ela bem ordenada, né? Enfim, mas aí a mesa é grande. Então eu coloco, por exemplo, a maior e as duas maiores, que não dependem tanto da minha ajuda, já conseguem ler e resolver muitas coisas sozinhas, eu coloco mais pro lado. Então eu fico mais com os pequenos. Então, assim, isso é conhecendo, é vendo, é testando, é vendo o que dá certo, o que não dá certo, né? Na outra cidade, na cidade, eu tinha uma bancada só, que não dava para eu separar tanto eles, né? Então aqui eu tenho essa flexibilidade. Outra coisa, como você falou dos filhos pequenos, né? Eu tenho uma filha bem pequenininha que amamenta. Então, o que eu faço? Eu sei que eu já deixo condicionado assim, ela acorda bem cedo como todos, então ela vai com a gente até um pouquinho antes das atividades e eu faço ela dormir. Então, eu aproveito o momento em que ela está dormindo para fazer as nossas atividades, para estudar. Porque senão não vai dar certo, ela vai demandar, e aí um filho vai chamar, a outra vai chamar. Isso já aconteceu. Eu já vi que não deu certo, né? Então, é organizar nesse sentido, né? Então, ou às vezes, por exemplo, aí, por exemplo, a Mazé começou a fazer sonos mais curtos de manhã, né? Eu falei, meu Deus, né? Os estudos vão até um pouco mais, não dá para fazer pouco, assim como o sono dela. E aí nós mudamos aqui para dentro, né? Para que ela possa ficar no chão. Lá fora ela não dá para ficar no chão. Então ela fica no chão, brinca interte enquanto eu estou estudando com as crianças. Então, isso é assim, até essa flexibilidade, sabe? Então, eu já vi, por exemplo, algumas famílias amigas que estudam num horário com os maiores, à tarde com os menores. Então, é assim, você vai vendo e testando na sua realidade o que dá dentro da sua realidade, do cotidiano ali, né? E que você vê que desenvolve melhor com as crianças, né? Então, acho que essas são as minhas orientações, né? Perfeito, Laura. Até porque, né, se a gente pensar, cada criança é uma criança, cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe, a gente precisa realmente ouvir as dicas e ir vendo, né? Olha, vou testar, vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, vou testar uma outra coisa. E assim, pedir também, né, para Deus as graças, a inspiração necessária para conseguir perceber aqui na minha família o que eu posso fazer que pode dar ali um bom resultado, né? E realmente testando. E viu que não deu certo um modo, muda para outro modo, né? A minha filha também, sempre de manhã dormia, a minha mais bebezinha, dormia muito pouco. Então, quantas vezes eu tinha que sentar e pôr as minhas filhas para estudar com ela no colo, bebezinha, né? E mostrando aqui, fazendo ali, conforme vai tendo mais filhos, vai sendo mais difícil ainda. Mas, de todo modo,
a criança ela vai se acostumando com essa realidade. Olha, agora é hora de estudo. Então, os menores começam a pedir. Né? Geralmente acontece isso, começa a entender, já começa a pedir, mãe, também quero estudar, também quero atividade. Então a criança cresce um pouquinho, já quer pegar o lápis, já quer desenhar. Eles vão todos seguindo um ritmo, porque aquilo ali é o que a família está fazendo naquele momento. Então a criança nem vai fazer outra coisa, né? Ela acaba entrando nesse mesmo ritmo. É muito interessante de ver. E uma coisa que eu reparo bastante, Laura, até falei outro dia na live para o pessoal, é que o mais velho, ele dita muito como que os mais novos vão se portar, né? Por isso a importância, quando a gente pensa nos filhos, nas crianças, da gente também ter essa atenção com o mais velho. Por quê? Às vezes os pais pensam, mas eu preciso ter mais atenção com o mais novo. Sim. Todos os filhos precisam de atenção, Sim. mas os mais velhos, vamos dizer assim, quanto mais você ajuda o mais velho no desenvolvimento das virtudes, no bom comportamento, na ordenação, ele mesmo já vai ajudando os outros. Porque é a questão que você falou no começo, do exemplo. Né? O exemplo é o maior de todos os educadores. E é o nosso exemplo, depois o exemplo do mais velho, e os mais novos vão imitando o que os mais velhos fazem. Então, se o nosso mais velho tem um comportamento inadequado, a tendência é que os mais novos também tenham. Né? Se o mais velho tem um comportamento mais ordenado, naturalmente os outros também vão se ordenando. Então, é sempre bom a gente ter essa atenção. E quando a gente fala, então, assim, Laura, já finalizando aqui a nossa live, né, já estamos chegando no finalzinho, retomando essa questão que a gente fala do melhor presente para as crianças, né, você disse para nós da importância que é a família, o pai e a mãe com a presença valorosa, não só a presença, mas a presença ali de valor, de estar ensinando, de estar junto. E assim, o que você considera, Laura, que sejam assim, algumas práticas, talvez 2, 3 práticas que você pode falar do dia a dia, para que os pais tenham essa presença valorosa. Se o pai até hoje não teve, né, o que ele pode fazer a partir de hoje? Se você fala, olha, se você vai começar a se atentar a isso agora, comece fazendo tais coisas para conseguir essa presença com os filhos. Isso. Então, primeira coisa, reza do Santo Terço todos os dias, todos os dias. Então, às vezes a gente cai né? Eu vou rezar sozinho. Tudo bem, então reze um terço sozinho. Mas pelo menos um terço em família. Isso é muito... As crianças, de pronto, elas vão falar, é monótono. Ai, é todo dia a mesma coisa. Ai, dá sono, né? Mas primeiro, as graças que vêm do terço. Que Nossa Senhora pediu muitas vezes. Foi uma nem duas, foram muitas vezes. Né? Outra porque a criança, ela já fica no seu lugar para rezar, né? Ou sentado ou ajoelhado, né? Então ela já consegue fazer uma mini penitência, uma mini mortificação ali, né? De ficar um momento em silêncio, repetindo as Ave Marias, né? Então, eu acredito que assim, as graças que rezar o terço todos os dias deu para nossa família, assim, incontáveis, são incontáveis as graças. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o catecismo. Os pais precisam ensinar o catecismo para as crianças. E a gente vem de uma cultura que a gente aprende catequese na igreja. E quem ensina o catecismo para as crianças são os pais. E uma coisa que nós temos os catecismos, nós ensinamos, nós sentamos e lemos o catecismo. Tem um momento do nosso cotidiano que nós fazemos o catecismo. Mas sabe, Raquel, onde que é o melhor catecismo? Da onde vem as melhores perguntas? Na mesa. Na mesa das refeições. Então, assim, é no café, no almoço, é na janta, que vem as melhores perguntas e vem aquela coisa que todos nós temos, né? De você ter uma curiosidade, você é sanada da curiosidade, você fala, meu Deus, isso faz sentido. É na mesa das refeições. Então, isso é. Então, terceira, né? Rezar o terço todos os dias, ensinar para as crianças o catecismo. A terceira pode ser um hábito, assim, que nossa, é meio estranho eu falar isso, mas eu não vim de uma família que fazia isso. Sentar à mesa para fazer as refeições.
né? Então, eu, por exemplo, eu fazia minhas refeições na frente da TV desde sempre, de todas as refeições, todas. A minha Uhum, família se reunia na frente da TV para jantar, cada um no sofá com uma coisa. Aqui em casa é expressamente proibido, ninguém come no sofá. uhum. Todo mundo come na mesa, na mesa. Então, assim, nós conversamos, nós rezamos, né? É muito gostoso esse momento. Ali nós aprendemos muito. Nós ensinamos coisas assim eternas para os nossos filhos na mesa, né? Perfeito, Laura. Eu acredito que essas três, tem muitas assim, mas eu acho que essas Uhum. três são, Eu acho são ótimas. E que botar os é meninos para dormir excelente. cedo. E botar os meninos para dormir cedo, isso é importante também. Para poder descansar também, né, Laura? Poder ter um tempo ali de E, conversar com o marido, de preparar as é, coisas para outro dia, né? Mas de fato, Laura, essas 3 dicas, então, fica aí como as dicas principais para é, nossa live. Então, para partir de hoje, né? é, Os pais que querem dar um verdadeiro presente para os filhos, vamos dar um presente para os nossos filhos, que é o melhor de todos, e ao mesmo tempo um presente para Nossa Senhora. Porque a gente sabe, né, que, como a gente falou no começo, dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida, verdade. padroeira do Brasil. Então vamos a partir de hoje, né, aqueles que não fazem, que comecemos nem que for com uma dezena, até conseguir chegar no Santo Terço completo, né? Rezar aí, como a Laura disse, quantos benefícios, a ordem, a disciplina, a mortificação, né? O culto a Deus, que também é uma obrigação do ser humano, né? Então é muito importante isso, né? Essas 3 dicas acho que são essenciais assim para a gente fechar esse momento, porque realmente uma família que tem essa espiritualidade, esse momento de oração, essa condução das crianças para Deus, né? Como a Laura disse, a segunda dica, o estudo do catecismo. Quando os pais vão passar o catecismo para os filhos, eles são obrigados a estudar. Então, é também uma obrigação da nossa fé, a gente saber ensinar as verdades, para assim vivermos essas verdades, defendermos essas verdades, né? Eu acho que foi, assim, de muito acerto, Laura, essas dicas que você deu para os pais, sabe? E, por fim, né, esses momentos em família, os momentos da refeição, valorizar o estar juntos, nos momentos que são necessários também, a gente precisa comer, né? É aquela questão, o alimento do corpo e da alma, o alimento corporal e espiritual. E o espiritual, além do que a gente já disse que é o principal, do terço e do catecismo, é também a formação moral que os pais vão dando ali no dia a dia. O momento de esclarecer as dúvidas, né, de conduzir a fé, de mostrar o que é certo, o que é errado, ensinar cada filho naquilo que ele está precisando, né? Então, assim, Laura, foram dicas muito preciosas. Eu agradeço muito pela sua participação, viu? Muito obrigada. Tenho certeza que os pais também saíram muito edificados dessa live Legal. e espero que a gente possa, em outros momentos, também se encontrar Sim, para voltar a falar disso, viu, claro, Laura? eu fico à disposição. Vamos marcar sim. Tá certo. Gente, é isso. Então, resumindo, né? A Laura quer fazer um resumo final, Laura, para a gente encerrar, então, dessa Sim, questão Pode claro. falar. Claro. Sim, então, assim, vindo de acordo com o tema, né, da nossa live, amanhã que é o Dia das Crianças, mas principalmente, né, o dia de Nossa Senhora Aparecida, ela que quis aparecer aqui para o povo brasileiro, né, derramando muitas graças, né, então ela também quer derramar muitas graças na nossa família, né, em nossas famílias, restaurar as nossas famílias, né, então, ide a Nossa Senhora, ide a São José, né, vamos pedir para eles, né, essas graças para restauração das nossas famílias. Então, o melhor presente para as nossas crianças é uma presença, como disse aqui, uma presença valorosa, um exemplo para que as crianças possam seguir, exemplos de virtude, exemplos de fé, né? Isso vai ficar assim para o resto da vida, depois que formos embora, né? Esses dias eu li a biografia de Santa Giana e quem fazia o prefácio era a filha dela e ela dizia: a minha mãe é uma santa. Falei, gente, olha que graça dizer que a minha mãe é uma santa. Que graça enorme essa, né? Então, que os filhos possam também falar, os meus pais eram pessoas boas, os meus pais, quiçá, santos, né? Meus pais eram pessoas de virtudes e valores. Então,
esse é o melhor presente. Eu sei que é difícil, não é fácil, principalmente para nós que não viemos de uma cultura que valorizasse as virtudes. Nós somos criados para ganhar o mundo, para sermos bons profissionais, para ganhar muito dinheiro, para ter muito sucesso. Nós estamos aprendendo. Meu marido fala, essa geração vem melhor que a nossa, porque nós viemos, né, do fundo do poço, de uma educação moral do fundo do poço. Mas nós temos esse grande trabalho de transformar e de mudar isso na nossa família. Então, esse é o melhor presente, né? Aqui em casa, quem dá presente para as minhas crianças são os tios, os avós. Nós não damos presente dias da criança. Nós vamos à missa, inclusive vamos à missa hoje à noite, porque aqui na roça a missa de amanhã, hoje à noite. Nós vamos hoje, né? E nós falamos, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Vamos à missa, né? Então, é sobre tudo isso, né? A presença valorosa dos pais. E como fazer que essa presença seja valorosa? Nos educando, né? Então, uma vida de oração, uma vida de estudos. E aí eu propus aqui para nós, né? A reza do Santo Terço diário, a leitura e também a explicação do catecismo para as crianças e também fazermos as refeições à mesa. Acho que isso é o resumo. Perfeito, Laura. Perfeito. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos que estão aqui conosco, né? Que nos acompanharam durante essa live. E é isso. Fica com Deus. Deus abençoe você e toda a sua família, Amém. viu, Laura? Também, Raquel. Amém. E abençoe todos que estão conosco também aqui. Amém. É isso, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Beijo. Salve Maria. Salve Tchau, Maria. tchau.